Vou fazer a leitura da carta de Judas. Está lá perto de Apocalipse, ou melhor, antes do Apocalipse. Vou fazer a leitura do versículo 1 até o 11, onde a palavra de Deus diz: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, fui que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas, para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postos para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem, por instinto natural, como brutos, sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Amém? Amados, a carta de Judas, como nós vemos, é uma carta de um único capítulo, mas uma carta que ela tem um teor profético muito profundo, uma carta que ela nos desperta para batalhar pela nossa fé. Uma carta onde ela coloca exemplos de homens, exemplos de cidades, exemplos de nações, e mesmo o exemplo do mundo espiritual, de pessoas que resolveram desobedecer a Deus, de pessoas que, embora tivessem uma proximidade, tivessem um conhecimento das coisas de Deus, mas num certo momento elas decidiram tomar outro rumo, elas decidiram seguir por outros caminhos. E a Bíblia, a carta, ela nos fala sobre o juízo que veio sobre essas pessoas. Nós reconhecemos e sabemos que servimos a um Deus de amor, a um Deus que cuida de nós, a um Deus que deu o seu Filho para nos salvar. E por isso nós deveríamos entender que a vida cristã, ela também precisa ser conduzida, ser pautada em cima de uma obediência à palavra de Deus. Com certeza, assim como esses homens, e a própria palavra de Deus diz isso, aqueles que decidem seguir os seus próprios caminhos, com certeza também
terão a sua devida punições. Judas, ele traz um despertamento para a nossa vida. E a pergunta, que por muitas vezes meditando essa palavra, que por muitas vezes lendo, que por algumas vezes que parte desta palavra foram mencionadas em pequenos grupos, ouvida como pregações, é assim: o que eu estou fazendo com a minha fé? Como eu tenho vivido a minha vida cristã? Essa carta, dentro da Bíblia, do conjunto de livros, ela está colocada antes do Apocalipse. O Apocalipse, ele nos acena para revelações maiores, ele nos acena para a vida eterna, que é algo que nós almejamos e buscamos. É o bem, para mim, depois da salvação em Cristo, o bem mais precioso é a vida eterna. Essa carta é como se fosse um deslumbre, uma porta entreaberta para a eternidade, para aquilo que eu almejo, para aquilo que eu quero, para aquilo que eu busco. Mas quando eu olho para essa carta e medito, eu também entendo, mas o que eu estou fazendo, como eu vou herdar essa vida eterna? Como que eu estou conduzindo a minha vida até aqui? Olhe para a palavra de Deus, para este livro de Gênesis até Judas, e tudo o que eu aprendi, tudo o que me ensinaram, tudo o que eu creio, tudo o que é fundamento para a minha fé. Quando eu deparo com esta carta, ela me faz trazer a seguinte reflexão: eu tenho vivido tudo isso, eu tenho vivido a plenitude, ou assim como a nação de Israel, que Judas fala aqui, que foi chamada por Deus, que foi chamada para o Senhor, para viver com Ele, para ter uma vida com Ele, para representar Ele na face da terra. Eu tenho vivido de acordo com estes princípios, com esses fundamentos, com esta palavra? Porque se eu não estiver vivendo, com certeza, a porta do reino do céu estará fechada para mim. A minha salvação não será uma salvação eterna, não será uma vida com Deus eternamente. Porque esse livro, ele fala de punições, ele fala do dia do juízo. Eu creio que o que Judas quis colocar isso não foi um terror para a nossa vida. Eu também não quero colocar um terror para a vida dos irmãos, mas eu quero sim trazer um despertamento para a nossa fé, para os nossos dias. A nossa fé, é um tema que eu poderia colocar nessa mensagem: vamos batalhar pela nossa fé. O que nós temos feito pela nossa fé? Como nós temos alimentado essa fé? Como eu tenho vivido essa fé? A minha vida, ela tem estado naquele caminho estreito, aquele caminho apertado, aquela porta estreita, ou eu já enlargueci ela de alguma forma? Eu já moldei os princípios da palavra de Deus, a minha própria vida, o meu próprio querer, a minha própria vontade de ser, de viver? Porque se eu fiz isso com a palavra de Deus, essa porta não poderá estar aberta para mim naquele grande dia. Eu poderia até entrar nela para ser julgado pelas minhas próprias obras, pela maneira como eu conduzia a minha vida. Quando eu olho para a carta de Judas, que ele começa a mencionar, logo no primeiro versículo, ele fala que ele sauda, ele se apresenta falando que ele era servo de Jesus, que ele era irmão de Tiago. E ele fala assim: eu estou me dirigindo aos chamados, aos amados em Deus. Ele está dirigindo a nós. Nós fomos chamados por Cristo para uma salvação, para viver com Ele. Nós somos amados de Deus. Amados de Deus, por que nós somos amados de Deus? Porque Deus nos amou quando nós estávamos no mundo perdido. Quando nós não conhecíamos a Cristo, o Senhor nos amou quando nós éramos pecadores, quando nós estávamos condenados, enviando o seu Filho. Por isso nós somos amados de Deus. Quando eu medito nessa carta, eu também vejo esse extremo de Deus, enviando o seu próprio Filho para nos salvar. Se eu não tenho uma vida com Cristo, então não tenho uma vida com Deus, com certeza aquele sangue também será requerido de mim. É como se eu tivesse crucificado ao próprio Senhor, se eu não estivesse aceitando o dom da salvação. Porque a salvação, ela vem mediante a fé, uma fé que foi gerada no nosso coração através da palavra de Deus. A fé veio ao meu coração quando eu ouvi falar do Senhor, quando eu ouvi falar da sua salvação, quando eu ouvi falar que Deus enviou seu Filho, seu único Filho. Foi gerado uma fé no meu coração, e eu passei a viver de acordo com essa fé.
assim como todos vocês, eu creio. Mas e hoje, se nós fôssemos trazer uma reflexão hoje, como nós temos vivido essa fé? Essa fé, ela está estabelecida dentro dos princípios de Deus, dentro do princípio da palavra, ela está fundamentada na doutrina dos apóstolos, ela está como os irmãos viviam na igreja primitiva. Judas, ele fala da batalha pela fé. Será que a nossa fé, ela pode sofrer alguns ataques? Ela pode. As muitas tribulações que às vezes nós passamos, pode atacar a nossa fé, pode ferir a nossa fé, pode fazer com que a nossa fé se torne enferma. Paulo fala disso, os enfermos na fé. Quantas pessoas se encontram enfermas na fé por decepções, por frustrações? Quantas pessoas se encontram enfermas na fé porque de repente esperaram algo de Deus que nem era vontade de Deus e não veio e se enfermaram na fé? A ponto muitas vezes até se rebelar contra Deus, sair de fato da presença de Deus. Será muitas tribulações que abalará a nossa fé nesses dias? Podem ser. Mas nós temos uma rocha firme, nós temos Cristo, nós temos o Senhor para estabelecer a nossa fé em sua palavra e nele, para que nós possamos viver de acordo com o que ele diz. Esses dias, lendo o livro de Abacuque, um profeta de Deus. Quer ver outra coisa que abala a nossa fé? É o que vemos. Quando ele fala com Deus, ele fala das coisas que ele estava vendo. Que ele estava vendo um mundo em prostituição, um mundo corrompido, um mundo perdido. E ele clama a Deus: até quando? Até quando? Fala do desespero. Muitas vezes a fé enferma, ela pode nos levar ao desespero. Até quando Deus tolerar isso? Até quando Deus não entrará com providência? Até quando Deus irá ver e não fará? E a resposta de Deus para ele fala: eu estou vendo tudo isso. Nossa fé, primeiro, como diz em Hebreus, ela precisa estar fundamentada naquilo que nós não vemos. Não pode ser as muitas circunstâncias, não pode ser as situações, não pode ser as adversidades, não pode ser as tribulações que vêm apagar essa chama dessa fé no nosso coração. Meus amados, quando nós olhamos para a carta de Judas, não era dessas coisas que ele estava falando. O Judas estava falando de algo além disso. Ele estava falando quando a nossa fé é tirada. Esses dias eu conversava com um amigo e ele mencionava algumas situações, particularmente eu não ouvi falar sobre isso, mas que o governo queria tirar das instituições, queria tirar de lugares públicos alguns artigos religiosos, crucifixos, imagens, e inclusive a Bíblia. Ele falou: irmão, mas se tirar a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é o alimento da fé cristã. Ele falou assim: isso é um passo para daqui a pouco tirar a Bíblia da nossa mão também, tirar a Bíblia da igreja. Irmão, assim eu fui um pouco sincero com aquele amigo, com aquele irmão. Falei: meu irmão, pode ser que aconteça isso, mas eu vou ser sincero para você, talvez para poucos façam falta tirar a Bíblia das suas mãos, tirar a Bíblia da sua casa, da igreja, porque a Bíblia está disponível para nós todos os dias. Nós temos acesso à Bíblia todos os dias. Lá em casa mesmo devemos ter umas 5, 6 Bíblias, e não é difícil aqui também entre nós temos várias Bíblias na nossa casa. Mas como nós temos lido essa Bíblia? Será que nós temos pegado a palavra de Deus, se alimentado com ela dia a dia? Será que nós temos buscado conhecimento de Deus? Então eu falei: irmão, talvez se o governo fazer isso, para pouquíssimas pessoas, para a falta ter uma Bíblia em casa. Eu falei: não vejo isso como um grande problema, tirar a Bíblia da nossa mão, mas eu vejo como um grande problema quando tira a palavra de Deus daqui de dentro de nós. E era isso que estava acontecendo nos dias de Judas. A palavra de Deus estava sendo tirada de dentro dos corações dos cristãos, assim como tem sido tirada do coração de muitos cristãos hoje. Tem sido tirada, amado, quando nós negociamos a palavra de Deus a desfrute de qualquer coisa que seja. Tem sido tirada de nós quando nós cedemos a princípios da palavra de Deus. O sistema mudando hoje, ele está nos impondo algumas atitudes, amado.
Naquele dia, nós teremos que dar a resposta ao Senhor, qual foi o caminho que nós escolhemos hoje. Eu não vejo nessa nação, não vejo nessa cidade, um de nós como cristão, com uma arma na nossa cabeça, falando assim, ó, nega esse Jesus que você vai morrer. Mas eu vejo sim, falando assim, ó, negue a palavra de Deus em favor de alguma coisa, e muitos negando. E por isso, amado, naquele dia, nós teremos que dar conta ao Senhor. Aquele que nega a palavra de Deus, que nega o Filho de Deus diante de homens, será também negado diante do Senhor naquele dia. Todos nós compareceremos ante o tribunal do Senhor para prestar conta dos nossos caminhos, das nossas atitudes, o que fazemos e o que somos. Judas, amados, ele traz um despertamento para a nossa vida. Essa carta, eu vejo ela tão atual, é como se ela fosse escrita para os dias de hoje, para agora, para esse momento que nós vivemos como igreja de Cristo na terra. Onde a nossa fé, amados, é atacada na televisão, nos rádios, atacada por pessoas. Judas aqui, ele fala de falsos mestres, de falsos profetas, mas ele fala dos ímpios também. Os ímpios, amado, que lançava toda e qualquer sorte de maldade sobre a igreja do Senhor. Ele fala aqui de homens, né, que hereges, homens que desprezavam a obra de Cristo, homem que alegava, olha, Jesus, ele não veio em carne, ele era um espírito. Heresias eram pregadas e as pessoas aceitavam. Heresias eram ditas e as pessoas abraçavam aquilo. Esses cristãos, amados, naqueles dias eles se depararam com um movimento chamado um movimento gnóstico. O que era esse movimento gnóstico? Eram pessoas, amados, que simplesmente falavam, você pode servir a Deus, mas você pode viver de qualquer maneira. E às vezes nós ouvimos isso hoje também, uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez salvo, você pode fazer o que quiser da sua vida, pode andar por qualquer caminho. E não é isso que a palavra de Deus diz. Nós somos salvos para viver uma vida com Cristo, somos chamados de santos, separados. Somos chamados a viver uma vida que expresse, que testemunhe o próprio Jesus Cristo. Somos chamados a crescer de uma forma tão grandiosa diante de Deus, de modo que venhamos a alcançar a varonilidade perfeita em Cristo. Creio, amado, particularmente que isso não será nessa terra, mas sim na glória do Senhor. Mas enquanto isso nós tenhamos que crescer. Judas, no início da sua carta, ele fala que a misericórdia, que a paz e que o amor sejam multiplicados. Isso fala de crescimento, isso fala de desenvolvimento na vida espiritual. O escritor de Hebreus, no capítulo 6, ele fala que naquele momento que ele estava pregando, que ele estava trazendo aqueles escritos, ele não ia falar dos rudimentos da fé, de princípios elementares, ele não ia falar da fé, ele não ia falar da salvação, do juízo eterno, mas isso são princípios da nossa fé que precisa ser lembrados para cada um de nós, que nós precisamos viver os princípios da palavra de Deus todos os dias da nossa vida, e diante de toda e de qualquer situação. A nossa fé hoje, ela tem sido, de certa forma, bombardeada. Entre as armas espirituais, em Efésios capítulo 6, fala-se do escudo da fé, fala de algo que nos protege. Será que nós temos empunhado esse escudo, amado, para nos proteger? Ou será que nós temos cedido? Por outro lado, fala da espada do Espírito, uma arma de ataque, que é a palavra de Deus. Amados, quando nós negociamos a palavra de Deus, quando nós cedemos a princípios da palavra de Deus, nós lançamos mão, lançamos fora da nossa única arma de ataque no mundo espiritual, que é a palavra de Deus. Quando nós cedemos aos princípios da palavra de Deus, amados, nós saímos da terra rochosa, e nós pisamos na areia movediça. Nós pisamos, né, naquela casa feita de areia, que a qualquer momento ela desmorona. Quando nós vemos no Antigo Testamento, quando os israelitas, eles saíram dos princípios da palavra de Deus,
eles eram acometidos de derrotas nas suas guerras, eles eram acometidos por toda sorte de males, eles descobriam espiritualmente. Quando nós hoje também cedemos, amados, é a mesma coisa, lançamos mão da nossa arma, lançamos mão da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, aquilo que poderá nos conduzir à vitória sempre. Vivemos muitas vezes, amado, uma vida de derrota em algumas áreas da nossa vida, porque temos lançado mão de princípios da palavra de Deus. Mas no entanto, amado, quando lançamos mão e somos, de certa forma, cometidos somente nesse momento aqui da nossa vida, é uma coisa, mas quando somos cometidos em algo espiritual, na nossa vida eterna, amado, é algo muito sério. Creio que Judas está falando na sua carta, volte ao princípio, volte à base, volte aos fundamentos, construa a sua vida em cima desses fundamentos, para que possa herdar a vida eterna. Judas, ele coloca como exemplo a própria nação de Israel, uma nação que foi chamada por Deus, que foi separada, que foi escolhida, mas uma nação que resolveu desobedecer a Deus, mesmo vendo todo o cuidado de Deus, mesmo vendo milagres, mesmo vendo o mar se abrindo, mesmo vendo a presença de Deus todos os dias. Assim como nós somos chamados por Deus, nós somos chamados por Deus para representá-lo, para estar com Ele, para viver com Ele. Fomos chamados por Deus para ser morada do seu Espírito. Mas quando cedemos, com certeza nós também impedimos o agir de Deus em nossas vidas. Aquele povo, pouco depois de ser liberto, de ser conduzido por Deus, quando Deus vai entregar os mandamentos para ele, entregar os princípios para ele, aquele povo, eles se corrompem. A Bíblia diz que Moisés sobe no monte para ouvir Deus falar, fica lá 40 dias, e aquele povo, ele simplesmente pede a Arão, que queria um Deus para eles, e ali é feito um Deus para ele, um bezerro de ouro. A nossa fé, ela precisa estar alicerçada naquilo que nós não vemos, nas coisas espirituais, precisa estar alicerçada na palavra de Deus. Quando nós conduzimos a nossa vida mediante a palavra de Deus, com certeza nós crescemos nele. A tribulação vem, a luta vem, mas nós vamos vencer. Nós vamos conquistar, nós vamos chegar onde Deus tem o propósito para cada um de nós. Judas põe também como exemplo anjos que não guardaram seu estado original, anjos que decidiram, falaram, eu não vou obedecer a Deus, vou me rebelar contra Deus. Isso fala, amados, da intolerância de Deus contra o pecado. Deus é tido também como Deus zeloso, um Deus que zela pela sua palavra, pelo que Ele diz, e não poupa, e não poupou nem mesmo anjos. Fala da cidade de Sodoma e de Gomorra e das cidades circunvizinhas. Vivemos dias hoje, amados, onde nós vemos de tudo, a banalidade, a imoralidade. Sodoma e Gomorra estava no centro de tudo aquilo. Vamos falar onde aquilo estava impregnado. Mas a Bíblia fala de cidades circunvizinhas que também foram julgadas. Cidades circunvizinhas, amado, para mim, quando eu olho, eu entendo que é quando nós toleramos o pecado. É quando nós toleramos o erro. E também essas cidades sofreram a mesma pena, a mesma punição. Que nós temos visto
A palavra de Deus fala que nós precisamos, amado, nós precisamos condenar o pecado, condenar o erro. Mas muitas vezes nós aceitamos, nós acolhemos. E quando nós acolhemos, nós nos tornamos também réus do mesmo erro, do mesmo pecado. Precisamos, como diz, amar os pecadores, como Deus amou o mundo, mas Deus não tolerou o pecado. Tanto é que Deus não tolera pecado, que terá o juízo para aqueles que resolveram desobedecer a Ele, que resolveram viver numa vida de pecado. Deus não tolerou o pecado de tal forma também, amado, que Ele enviou o seu próprio Filho para morrer. Foi extremo isso. Judas, com certeza, ele nos chama a viver uma vida cristã comprometida com a palavra de Deus. Judas, ele nos chama a viver uma vida cristã segundo a palavra de Deus, segundo os ensinamentos do Senhor. Judas também, falando de pessoas, ele vai mencionar alguns homens que decidiram viver segundo o seu próprio querer, segundo o que eles achavam, o que eles pensavam. Um desses homens está mencionado no capítulo 11, que é Caim. Caim, filho de Adão. Caim, um homem que conhecia Deus, porque se nós lermos lá em Gênesis capítulo 4, a gente vai ver que Deus falou com ele. Caim, de certa forma, ele representa um homem, um homem natural, um homem que ele busca agradar a Deus segundo o seu querer, segundo a sua própria vontade, um homem desprovido de fé, que a Bíblia fala isso, que quando ele ofereceu a Deus, a sua oferta não foi com fé. Caim, quando a sua mãe gera ele, quando ele nasce, ela fala, adquirido do Senhor um varão. Caim, ele representa aquela pessoa sem um discernimento espiritual, que pensa estar agradando a Deus, a despeito do que a palavra de Deus diz, a despeito do que a palavra de Deus diz. Caim, ele representa aquele ser humano, aquela pessoa que mesmo conhecendo a Deus, mas ela não está disposta a viver a palavra de Deus, porque quando Deus fala com Caim, falando com Caim sobre o que estava no coração dele, fala para Caim, Caim, se arrepende disso. Você está querendo matar o seu irmão, se arrependa disso. Caim não ouve a Deus. E muitos de nós, mas muitas vezes vivemos dessa mesma forma. Não damos ouvido àquilo que Deus fala, àquilo que Deus quer nos conduzir, aquilo que Deus quer que não façamos. E qual é a consequência disso? Aqui fala o caminho de Caim. Só tem um caminho que nós podemos seguir. Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. É Ele que nos conduz à vida eterna. O caminho fala da palavra de Deus, fala da estrada que nós temos que seguir. Sem desviar para a esquerda, sem desviar para a direita, mas seguir a sua retidão. Ele fala a respeito também de Balaão. Balaão, um homem que teve também uma proximidade com Deus. Balaão, com certeza, ele fala do espírito da religiosidade, do homem religioso. Balaão, quando ele vai falar com Deus, quando o rei dos Moabes manda seus servos ir falar com ele, Balaão escuta o que os homens dizem. O pedido do rei foi que Balaão fosse até a sua nação para amaldiçoar os filhos de Deus, para amaldiçoar os israelitas. Balaão chega para aqueles homens e fala, deixa eu falar com Deus primeiro.
O religioso, amado, ele quer até ouvir Deus falar, mas muitas vezes ele não quer obedecer também. Deus simplesmente fala para ele que não valia encantamento, que não era para amaldiçoar aquele povo, que aquele povo era o povo de Deus, era o povo escolhido, era o povo separado. Balaão, no primeiro momento, parece que ele aceita aquilo, mas se nós formos ver em Números, capítulo 22, a partir do versículo 15, o rei novamente envia homens a Balaão, com uma segunda proposta. A Bíblia diz que, segundo os homens que foram, eram homens, eram príncipes, eram homens mais próximos do rei. E quando aquele homem chega a Balaão, fazem a mesma proposta. Tem um povo alojado diante de nós. Esse povo vem varrendo toda a terra, vem destruindo tudo. E faz as ofertas a Balaão. Balaão mais uma vez fala, deixa eu ouvir o que Deus quer falar. E dessa vez Deus fala para ele, pode ir. Sabe por quê, amados? Nós somos responsáveis por aquilo que nós queremos, por aquilo que está dentro do nosso coração. Deus sabia o que estava dentro do coração de Balaão, que era o desejo pelo que ele ia ganhar. Ele não estava preocupado se era o povo de Deus, ele estava ali simplesmente fazendo o seu querer. E por fim, ele vai, e Deus ali fala com ele, Deus usa aquela jumenta para falar com ele. E mesmo assim Balaão não volta atrás, Balaão insiste. E a gente pensa que essa história ela terminou por aí. Muitas vezes já ouvi pregadores falar sobre Balaão, trazer mensagem sobre Balaão e simplesmente encerrar isso. Mas quando nós vamos ler a palavra de Deus, número 31, capítulo 8, veio a consequência sobre Balaão. Por quê? Porque Balaão, ele vai incitar os filhos de Israel, os filhos de Deus, ao pecado, ao erro, ao engano. E quando ele incita esses filhos de Deus ao pecado, ao erro, abre-se a brecha que eles precisavam. Naquele dia a nação de Israel perdeu muito dos seus homens, milhares de seus homens foram mortos. Mas em Números capítulo 31 Deus se lembra disso. E a consequência veio sobre Balaão, porque Balaão foi morto pelo próprio povo de Israel, no capítulo 31, versículo 8 de Números. Eu entendo, amado, com isso, que nós precisamos ter o cuidado, ter o zelo pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus, pelo que Ele diz. Não podemos conduzir a nossa vida cristã, a nossa fé, simplesmente baseada no que nós queremos, ou no que nós entendemos, ou a nosso próprio benefício. Balaão teve a sua consequência. As outras pessoas mencionadas são Corá, seus filhos e pessoas próximas a ele. Corá, amados, ele era um levita, um homem também separado para servir a Deus. Mas um dia ele se rebela contra Moisés, contra o servo de Deus. Ele olha para Moisés, olha para Arão, fala, olha, somente eles ministram diante do Senhor, nós não. Mas nós somos levitas, nós somos chamados também. Uma coisa, amado, que abala a fé de muitos cristãos, chama-se a insatisfação. A insatisfação. Corá esteve insatisfeito com aquilo que Deus tinha colocado nas mãos dele. Ele era um levita, ele também poderia ministrar a Deus. Porém, Moisés e Arão ocupava sim um cargo diferente dele, estava à frente da liderança do povo de Israel, estava à frente do povo de Deus. A insatisfação no coração de muitos, amados, em muitas áreas,
Porque Deus abençoou um e não me abençoou? Porque Deus abençoou o outro e não me abençoou? Porque Deus fez isso na vida daquele e não fez na minha? Porque aquele começou ontem na igreja e Deus já abençoou tanto, já cresceu tanto na fé? E as pessoas muitas vezes se insatisfazem com isso, ficam insatisfeitas e acabam comprometendo a sua fé. A consequência de Corá, a Bíblia diz, amado, foi que a terra se abriu, ele, sua família, as pessoas que estavam com ele desceram para dentro daquele buraco e foram ali tragadas pela terra. Quantos têm sido tragados pela terra? Quantos têm sido tragados na vida espiritual? Quantos têm sido tragados porque decidiram não viver de acordo com aquilo que Deus deu, de acordo com aquilo que Deus chamou para que vivesse? A carta de Judas, eu vejo ela como uma carta muito profunda no seu teor profético, na exortação, no despertamento. Talvez a carta de Judas, ela nos leva, e com certeza leva isso a questionar nós mesmos, a questionar a nossa vida cristã, como nós estamos vivendo, como tem sido o meu relacionamento com Deus, meu comprometimento com a palavra de Deus. Como que eu tenho vivido diante do Senhor? Como que eu tenho buscado alcançar essa vida eterna? Se naqueles dias, aqueles homens eram assediados pelo gnosticismo, não, vocês podem servir a Deus, mas podem servir ao mundo. Hoje também há isso, nos nossos dias há isso também. Mas como temos reagido a isso? Temos levantado o escudo da fé, falar, não, a palavra de Deus é o que norteia a minha vida, é o meu terreno mais sólido, é o meu terreno mais forte, é onde eu quero sempre estar pisado. Eu tenho me permitido ser removido para a areia movadiça, para aquilo que vai me afundar, para aquilo que vai me levar à destruição. A carta de Judas, com certeza ela não dá muito espaço para especulação teológica, ela não dá muito espaço, porque ela é uma carta muito objetiva, muito lógica, muito clara, naquilo que Judas quis dizer. Se você é cristão, viva como cristão. Se você é filho de Deus, viva como filho de Deus. Se você diz que tem Jesus, expresse Jesus onde quer que esteja. Não sejamos nós, aquele cristão, sabe quando a gente faz uma ficha lá no trabalho, uma ficha no hospital, nome, endereço, CPF, RG, e qual a religião? Eu sou cristão, que é cristão nominal, só de nome, mas sem prática na vida, no dia a dia, na conduta. Estamos em crescimento, sim. Judas, ele deixa isso claro. Estamos crescendo no amor, na compaixão, estamos crescendo na paz. Isso precisa ser multiplicado em nós. O conhecimento precisa ser multiplicado em nós, e só podemos crescer, só podemos cada vez mais se fundamentar, e fundamentar essa fé a partir do conhecimento de Deus, a partir de quando nós venhamos a nos colocar diante de Deus, falar assim, eu estou aqui. O Carlos mencionou essa noite, tem os erros, tem os pecados, todos nós temos. Se for olhar, todos nós temos, mas também, dentro do fundamento da fé, arrependimento das obras mortas. Nós precisamos nos arrepender todos os dias, precisamos nos examinar e falar como eu tenho vivido. Será que eu vou chegar lá como? A palavra de Deus, a primeira lavagem, é pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vem nos purificando, ela vem nos tratando, e nós precisamos ceder a ela todos os dias.
Não podemos nos tornar amigo do mundo, amigo do sistema mundano, amigos daquilo que o mundo diz, e nos tornarmos inimigos de Deus, que é isso que a palavra de Deus fala. Mas quando nós abrimos brechas, quando nós permitimos que as coisas do mundo nos atinjam, o sistema mundano nos atinja, com certeza nós vamos nos tornando inimigos de Deus, porque nós nos tornamos amigos do mundo, abraçamos o mundo. Quando eu falo do mundo, não falo de pessoas, eu falo do sistema, daquilo que o mundo impõe, do seu modo de vida, da sua imoralidade. Quando nós somos chamados para viver uma vida santa, uma vida regrada, o caminho que nós precisamos seguir, meus amados, ele não mudou, ele continua sendo o caminho estreito, ele continua sendo apertado, é o caminho onde nós precisamos, dentro dessa condução, nesse caminhar, a gente ir deixando algumas coisas, e tirando aquela mochila, tirando aquela bagagem, e se permitir o trabalhar de Deus. Só que nós não estamos só nessa jornada, nós não estamos só, vamos falar, nessa viagem, nesse caminhar. Nós temos da parte de Deus o Espírito Santo, aquele que nos ajuda, aquele que nos fortalece. Nós temos da parte de Deus o Espírito Santo, amados, que toca no nosso coração, aquele que eu creio, amados, que o Espírito Santo só não me convenceu do pecado quando eu estava lá no mundo, não. Ele me convence do pecado hoje, ele me convence quando eu estou errado hoje, ele me corrige hoje, ele me ajuda hoje, ele me fortalece hoje. E à medida que eu cedo a isso, à medida que eu me lanço a isso, eu vou sendo transformado, eu vou sendo mudado. Judas, no capítulo 20, ele diz o seguinte: vós, porém, amados, edificando na vossa fé santíssima, orando no Espírito, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Como nós temos esperado nessa chegada, como nós temos esperado o soar da última trombeta. E Ele está voltando. Se Ele voltasse agora, se Ele voltasse hoje, se eu fosse apresentado diante do tribunal do Senhor hoje, pense na eternidade hoje, agora, nesse momento. Pensemos na eternidade todos os dias. Judas, ele nos desperta, mas ele também nos leva a estar no estado de vigilância. Eu quero estar vigilante, eu quero estar firmado em Deus, eu quero estar firmado em Cristo para esse dia. Ele diz: compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os arrebatando-os do fogo, quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Somos chamados, amados, nessa caminhada cristã, a compadecer daqueles que estão em dúvidas, daqueles ainda que não abraçaram a fé em Deus. Mas também somos chamados, amados, a ajudar a arrebatar aqueles que estão ao nosso redor, que estão próximos, mas que também, amados, estão prestes a perder a vida eterna, a perder a salvação. E não é fácil fazer isso, mas é necessário. Não é fácil você, amado, muitas vezes trazer uma correção, trazer uma disciplina, uma orientação. Isso também é amar as pessoas. Esses dias eu olhei e na verdade era algo assim que sempre eu olhei para essa placa dessa igreja. Eu não me lembro de ter compartilhado isso com alguém, mas eu sempre, Deus, essa igreja chama Ministério, Verdade e Amor. Ser Ministério, Verdade e Amor é estar
a serviço da verdade e do amor. E como é duro atrelar essas duas coisas na prática, a verdade e o amor. Mas esses dias vi algo no meu coração que me confortou. Me confortou por quê? Porque me veio uma passagem bíblica na minha mente, que foi quando aquela mulher ela estava para ser apedrejada. A Bíblia diz que a mulher foi pega em adultério, e a sentença dela era morrer apedrejada. A Bíblia diz que antes dos homens apedrejarem, eles viram Jesus e falaram: a lei de Moisés diz que essa mulher precisa ser morta, ser apedrejada. De repente Jesus ali olha para todas aquelas pessoas que estavam ali querendo apedrejar, fala: olha, quem aqui não tiver pecado, atire a primeira pedra, pode matar. E de repente aqueles homens, eles olham para si, viu que eles eram pecadores, foram se retirando, foram embora. Ficou só aquela mulher e Jesus olha para aquela mulher e fala: cadê seus acusadores, aqueles que queriam te matar? E a mulher fala: foram todos embora, foram todo mundo embora. Jesus fala: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Quando eu vi isso no meu coração, sabe o que eu entendi? Eu entendi, amados, que a verdade é isso, o amor é isso. Nós precisamos falar a verdade para as pessoas, arrebatar elas do fogo do inferno. Quando Jesus fala para aquela mulher: onde estão seus acusadores? Foram embora. Quando Jesus fala para ela: vai, não peques mais, sabe o que Jesus estava falando? Olha, o que eles estavam fazendo era uma verdade, mas o amor, ele é maior, o amor é superior. Mas eu quero dizer para você, Jesus falando para aquela mulher: a sua atitude também é errada, por isso que você precisa mudar de vida. Quando nós, amados, vamos empregar a verdade e o amor, é isso. Olha, você está para ser condenado, você precisa mudar de situação. Por quê? Porque você está errado. Quando eu vi essa passagem, quando eu meditei nessa passagem, eu entendi que é possível nós vivermos a verdade e o amor. Precisamos falar a verdade para as pessoas. Precisamos falar: olha, você está sendo conduzido para a perdição. Pode estar o mundo querendo te apedrejar, eles podem ter a razão deles, mas você precisa olhar para dentro de você e entender que você também está errada. Eu não posso dar um apoio como Jesus nos deu para aquela mulher, no teu erro, no teu engano. Viver a verdade e o amor, eu creio que é isso. É quando nós arrebatamos as pessoas de modo que elas olhem para dentro de si, como aquela mulher fez, olha para dentro de si e fala: eu estou errado assim. Assim como aqueles homens fizeram, olharam para dentro deles, falaram: nós estamos errados porque nós somos pecadores também. É possível viver a verdade e o amor, sim. É preciso nós termos como cristão, esta coragem. Quando a nossa fé for atacada, os princípios da nossa fé, pelo mundo, pelas pessoas aí fora, quando o nosso trabalho na rua, quando nos quiserem impor, é necessário sim defender aquilo que nós cremos, defender a razão da nossa fé, o motivo da nossa fé. Não podemos ceder, não é tempo de ceder. Pode ter certeza que ninguém vai abordar nenhum de nós na rua com uma arma na cabeça e falar: negue a Jesus. Mas pode ter certeza que seremos abordados sim, para compartilharmos das coisas que o mundo quer que compartilhemos. Seja por lei ou não, nós temos visto a mudança das leis dessa nação, nós temos visto a mudança da lei no mundo todo. São coisas muito contrárias à nossa fé, aquilo que nós cremos. Mas será que nós estamos firmados em Cristo o suficiente para dizermos: não, os princípios de Deus, o princípio da palavra de Deus é que norteia a minha vida, e viver de tal forma ou não? A nossa resposta diante dessa situação também vai decidir a nossa vida eterna ou não.
É muito sério. A vida cristã é sério. Não dá para levar a vida cristã de qualquer forma. Não dá para levar a vida cristã como Caim levou, como Balaão levou, como Corá levou, como Sodoma e Gomorra levou, como o próprio Israel levou. Não dá para levar a vida cristã desta forma. Precisamos rever a nossa vida mediante aquilo que a palavra de Deus diz. Não quis, amado, com essa palavra trazer um terror para a vida de ninguém. Sinceramente, não foi esse o propósito do meu coração. Mas também, se no teu coração você vê isso como uma advertência para a sua vida, se você vê isso como um chamado a uma vigilância, eu me alegro, amados, porque foi esse o propósito que esteve no meu coração. Eu creio que foi o mesmo propósito que o Espírito de Deus colocou no meu coração. Eu creio que foi o mesmo propósito que o Espírito Santo colocou no coração de Judas. Que Judas, ele começa falando que ele ia falar da comum salvação, de repente ele muda tudo. E ele fala da fé. Ele fala para batalharmos pela fé. Nessa noite eu quero dizer para você, batalhe pela sua fé. Batalhe por aquilo que você crê. Batalhe. Porque para que você herda a vida eterna, para que você herde aquilo que Cristo tem para ti. Amém? Glória a Deus. Amados, assim, quando a gente vem aqui para pregar, no momento parece que a gente está cheio, mas no momento parece que esvazio, certo? Eu já sinto esse vazio. Eu já sinto, né, que o que era necessário ser dito, foi dito. Amém? Paulo, ele diz a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18. Ele diz assim: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então que não venhamos nós a naufragar na fé, que venhamos nós a estar sempre estabelecidos na fé e nos princípios da palavra de Deus. Amém? Peço à igreja que se coloque em pé. Vamos ter mais um tempo de oração.